Igreja, aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados em Cristo Jesus, graça e paz, amém? Amém. Aleluia. Acabei de receber, meu celular está ligado aqui e os dados móveis estão ligados. E aí eu vou ter que repassar porque pediram para falar. Que tem os irmãos lá em Portugal, tá Márcio, tá Miriam, tá Raquel, tem mais alguns nomes eu esqueci. Mandaram um abraço a toda a igreja que eles estão assistindo o culto lá agora também. Neste momento, então pediram, está ligado ali, eu mandei. Na Irlanda também tem? Na Irlanda também tem gente assistindo aí, ó. Irmão, nós não estamos fracos não, nós estamos pensando o quê? Nós estamos internacional. Um abraço a todos vocês que nos assistem, na Irlanda, em Portugal, aqueles de perto, de longe, aqui no país, fora do país, que Deus esteja abençoando a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Permaneça conosco, porque Deus ainda tem uma palavra ao teu coração. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 13. Glória a Deus. Verdadeiramente, como diz o início, do cântico aqui, desse último cântico ministrado, Ele nos conhece. Tu nos conhece. 13, 3. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 13, é 13, 13, perdão, 13, 13, isso aí. Verdadeiramente Ele nos conhece, sabe tudo a nosso respeito. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 13, e também o 14, apenas esses dois versículos. E está escrito assim, vamos dizer todos? Puxar para cá para facilitar aí. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de número 13 e o 14. 1, 2, 3. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Aleluia. Se puder buscar a versão revista e atualizada. Glória a Deus. Podeis assentar, queridos? Fique à vontade. Perdão, Almeida, revista e corrigida. Falei atualizada, é corrigida. Queridos, eu gostaria de falar nesta noite com os irmãos sobre fases. Eu gosto muito desse tema, sobre fases da nossa vida. E costumo dizer que a nossa vida, ela é formada de fases. A nossa vida, ela é formada de fases. E precisamos aprender a respeitar cada fase que a vida nos oferece. Quando digo de fase, você pode transportar isso para qualquer área da sua vida.
seja religiosa, seja sentimental ou emocional, alguns falam sentimental, outros emocional, em qualquer área da sua vida social, você pode transportar isso, porque é uma lei estabelecida por Deus no mundo, que se nós não aprendermos a viver cada fase conforme ela nos oferece, nós vamos entrar em prejuízo na nossa vida, em qualquer área que seja. Quando falo de fases, é notório, qualquer um sabe, conhecimento geral de todos, ninguém nasce da mesma forma que está hoje. Todos nós nascemos muito pequenos, alguns se adiantam antes dos 9 meses, já estão nascendo, mas ainda é uma fase muito pequena, de bebê, um recém-nascido. Para os papais, momento de encher o quarto de fralda, é uma fase, e que nós precisamos vivê-la e respeitar. No entanto, nós não vamos viver essa fase todo o tempo da nossa vida. Você vai passar de fase, você vai crescer, daqui a pouco é um juvenil, é um pré-adolescente, é um adolescente, é um jovem, é um homem, vai casar, vai ser papai, é outras fases, cada dessa é uma fase, que nós enfrentamos, que nós vivemos. Para alguns vão lidar muito bem com algumas fases, para outros vão sentir um pouco mais. Conversava há pouco tempo com uma pessoa que passou por uma fase que eu ainda não vivi, espero viver. Tem alguns aí mais próximos do que eu para viver. É a fase em que você vai entregar a mão do seu filho ou da sua filha para outro cuidar. A fase do matrimônio dos nossos filhos. Conversava com o pai, ele diz: Luiz, parece que arrancou um pedaço meu. Mas é uma fase, e que nós precisamos respeitá-la. Inclusive nessa fase a Bíblia dá um lembrete para nós: deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, a sua esposa. Uma nova fase, e nós precisamos respeitar. Talvez é dolorido sentimentalmente. Por quê? Porque nós estamos apegados. Aquela ou aquele que vivia, diariamente sob os nossos cuidados, nossos olhares, agora vai estar sobre o cuidado e os olhares do seu esposo ou da sua esposa que vai cuidar. Penso eu que deva ser uma fase difícil, mas nós precisamos respeitar. Quando nós não respeitamos e às vezes queremos não deixar ir aquilo que Deus disse: agora é hora de ir. Até aqui você cuidou, mas agora é hora de seguir os seus próprios passos, suas próprias decisões, e você precisa deixar ir. E que muitas vezes nós não obedecemos essa ordem, essa fase, não deixamos essa fase passar e ficamos apegados a ela, nós temos prejuízo. Normalmente a mãe ou o pai vai se intrometer na primeira discussão, ou na primeira, nem discussão, mas no primeiro desentendimento de ideias que tiver. Se tiver próximo a nós ainda, nós vamos tomar o partido do filho ou da filha, e isso vai gerando prejuízos, e prejuízos, e prejuízos, sofrimento, dor, quando não respeitamos fases na nossa vida. E eu gostaria de falar hoje com você sobre o seguinte tema: fases se encerram. Fases se encerram. No texto que nós lemos, é um texto muito conhecido, creio que você já ouviu muitas ministrações a respeito deste texto. O contexto é que o povo de Israel, agora olhando as nações vizinhas, e vendo que a maioria delas tinha um governo, um rei, olhou para a sua nação e disse: nós também precisamos de um rei. Foi até o profeta, sacerdote Samuel,
Ele assim o fez, estabelecer o primeiro rei de Israel, chamado Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. E Saul começa indo muito bem, o primeiro ano do seu reinado começa muito bem. Porém, no segundo ano, se você pegar o capítulo 13, no versículo 1, você vai ver que esse é o segundo ano do seu reinado. Saul reinou 40 anos. Saul reinou 40 anos. Mas aqui nós estamos no segundo ano do seu reinado, quando ele começa a tomar algumas atitudes e começa a fazer algumas coisas que vão em encontro a princípios que Deus já havia estabelecidos. E princípios, queridos, não são para ser driblado, não são para ser contornado. Princípios são para ser obedecidos. Princípios são para ser obedecidos. E Saul, se veio um momento de batalha, de guerra, nesse contexto dessa época, Israel tinha um inimigo, os filisteus, que cotidianamente entravam em guerra, umas grandes, outras pequenas, mas estavam sempre em batalha, em guerra, em luta. Povo de Israel com o povo filisteu. E em dado momento ele se vê em batalha. Samuel dá uma ordem para ele: olha, fica aqui em Gilgal, a cidade. Eu vou, daqui 7 dias eu vou retornar, e quando eu retornar, eu vou oferecer o sacrifício, vou pedir de Deus uma direção para esta guerra, porque era assim que costumava se fazer. Não só o povo de Deus, mas as outras nações também tinham profetas que o rei consultava. A diferença é que esses profetas que o rei consultava era mandado pelo próprio rei. Tinha que fazer aquilo que o rei queria que fizesse, tinha que profetizar aquilo que o rei mandasse que fosse feito. Israel também tinha os seus profetas. A diferença é que profetizava aquilo que Deus mandava. A bem na verdade, uma época, muitos desses foram profanados. Mas nesse tempo aqui, Samuel ainda era a voz de Deus para aquele povo. E era de normal, todas as vezes que ia uma guerra pelejar, os sacerdotes sacrificar, um sacrifício de comunhão, pedir de Deus uma direção, uma estratégia, porque o número de soldados de Israel era sempre inferior. Se você vê nas batalhas, é sempre inferior ao número do exército do povo filisteu. Então Deus dava às vezes, na maioria das vezes, uma estratégia, uma forma de vencer a batalha. No entanto, os dias vão se passando, as horas vão se passando, e o exército que já era pequeno de Israel começa a se esvaziar ainda mais. As pessoas vão embora, não estavam mais aglomerados ali para a guerra. Saul, vendo que o povo estava se desfazendo e o exército dele cada vez mais diminuindo, ele diz: olha, eu não vou esperar mais por Samuel, pegue aí o que tem que pegar, ajeita-o, porque eu vou oferecer o sacrifício. E quando ele acaba de oferecer o sacrifício, quem é que lá vem? O profeta Samuel. Vem chegando, toma um susto com aquilo, porque ele nunca houvera visto algo acontecer. Sabia que o único que estava por Deus e pela lei de Deus aprovado a oferecer sacrifício era o sacerdote. E pergunta a ele: o que foi que você fez? Ele dá a sua justificativa: olha, a guerra está aí, o povo estava indo embora, você não chegava. Eu fui obrigado a tomar as atitudes por mim mesmo e fazer aquilo que precisava ser feito. Chegamos ao texto que lemos. Samuel olha para Saul e diz: fizeste, ou que você fez, obraste neciamente. Em outras traduções, fizeste como um louco ou como um tolo. Não guardou o mandamento que o Senhor Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre. Deus trabalha com princípios. Não tente inventar.
Não tente inventar, porque todas as vezes na palavra em que alguém quebra um princípio de Deus e tenta inventar, fazer a sua maneira, prejuízo jaz à porta, problema jaz à porta, situações adversas jaz à porta. Eu começo ministrando e começo trazendo à sua memória que algumas de nossas lutas ou desertos que atravessamos, nem todos advêm de uma prova que Deus autoriza que passamos. Muitos delas somos nós que adentramos, por talvez quebrar princípios e não obedecê-los, por talvez não ter a paciência, ou por talvez ficar muito inerte. Algumas situações ficamos inertes quando deveríamos agir, outras ficamos pacificamente, outras não aguentamos esperar o tempo de Deus. Você conhece muitas histórias de homens e mulheres que não aguardaram o tempo de Deus, foram tomando decisões. O prejuízo se vê em algumas atitudes até o dia de hoje. Na vida desse rei não foi diferente. Quebrou um princípio, desobedeceu um princípio de Deus diante de todo o povo. E agora o que vai acontecer? Saul chega para ele e diz: fizeste como um louco, fizeste como um louco. Eu quero abrir um parênteses aqui e dar um pulo lá para Mateus, Novo Testamento, porque é também uma passagem que muito me pareceu com um simbolismo muito parecido com esse, diante dessa palavra, fizeste como louco. A parábola das 10 virgens. 5 prudentes e 5 loucas. Me parece um tanto que próximo, porque da mesma forma aqui, Deus não está falando ou tratando com um povo estranho, Ele está tratando do seu próprio povo, da sua igreja, do seu povo escolhido. Da mesma maneira com a parábola das 10 virgens, Ele não fala de um povo estranho, Ele está falando da sua igreja. Quando fala de virgem, o simbolismo de virgem é daquela que está se aprontando para um casamento, para as bodas. E eu e você conhecemos a história que muito em breve Jesus vai voltar, está aguardando, preparando uma noiva virgem, imaculada, pura, para o encontro com o noivo. A mensagem é para o mesmo povo, o povo escolhido de Deus, que apesar de ser escolhido por Deus, muitas das vezes toma direção diferentes. E ele não está falando de alguém que está fazendo algo, um pecado de idolatria, um pecado não, o pecado aqui é basicamente o mesmo. Assim como Saul não atentou para aquilo que Deus falou, as 5 loucas também não atentaram para aquilo que estava óbvio diante dos seus olhos. Ambos trabalham com o tempo. Saul não aguardou o tempo para que chegasse. As loucas, quando foram correr atrás do azeite, já não havia mais tempo para elas. Ambas trabalham com o tempo. Ambas estão agindo loucamente ou neciamente. Ambas são povo e igreja de Deus. Me parece que essa noite Deus tem o intuito de tratar conosco, aleluia, de falar algo muito peculiar nosso, que às vezes acontece no nosso meio, e que nós não tratamos disso, e que nós às vezes olhamos para tantas coisas lá fora, e não tratamos daquilo que acontece aqui dentro, comigo e com você, no meio do seio da comunhão da igreja. Eram 10 loucos, 5 não adentraram ao casamento. Outra coisa que me chama a atenção é que o importante não é o começo da história, nem com Saul, nem com as prudentes, ou as 10 virgens. O importante não é o começo, o importante é o final. Apesar de Saul ter começado muito bem,
O primeiro ano foi tudo bem, mas depois começou a desandar. O importante não é o começo. Por quê? Porque tem gente que não começou bem, mas o que importa não é o começo, o que importa é o final. A Bíblia diz que aquele que for até o fim, esse receberá a coroa de glória. Combati um bom combate, completei a carreira, fui até o fim, tudo que me estava proposto eu fiz. Guardei a fé. O importante não é o começo, o importante é o final. Eclesiastes já diz que não importa o início, mas o fim de todas as coisas. O que me parece que Deus está querendo tratar aqui conosco, querido, é que está muito próximo esse dia do fim. E como foi ministrado aqui esta noite, cantado aqui, Ele vem buscar a sua igreja. E não importa como é que você pensa que você está, se você estiver quebrando algum princípio, quando chegar a hora talvez já não tenha mais tempo. Se nós não prestarmos atenção, talvez não há mais tempo. Saul não soube esperar o tempo. As 5 loucas ficaram pacificamente enquanto o tempo passava e nenhuma posição era tomada. E não adiantou choramingar com as 10 prudentes. Olha, me dá um pouco do seu azeite. Afinal de contas, nós somos irmãs. Afinal de contas, nós estamos na mesma igreja, na mesma vestimenta. Vamos fazer a mesma coisa, estamos todo mundo no mesmo barco. Mas só estar junto no barco, querido, não é segurança que vamos chegar do outro lado. Se nós não estivermos obedecendo os princípios de Deus para a nossa vida, quebrando-os, obraste neciamente como louco. E não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Há uma importância muito grande nesse texto, porque o que Deus está dizendo aqui é que se Ele tivesse feito as suas primeiras coisas aqui com um pouco mais de atenção, preste atenção, quando Ele fala que age loucamente, é a mesma coisa das virgens. As virgens sabiam onde tinha azeite para comprar? Sim ou não? As virgens sabiam onde tinha azeite para comprar? Sim ou não? Sim, elas sabiam. Ou seja, eu tinha consciência, eu tinha noção, eu tinha entendimento do que eu precisava fazer. Quando fala de louco, é por isso que eu falo que não é um pecado de idolatria, não é um pecado qualquer. Está tratando daquilo que você sabe o que tem que ser feito, mas que você não coloca em prática, você não faz. Saul é a mesma coisa. Quando fala que você agiu loucamente, está falando, Saul, você sabia o que você tinha que ter feito. Não é que você fez uma coisa, você fez uma loucura, Saul. O que você fez é de uma loucura, de uma tolice e tamanha. Por quê? Porque não é de uma criança que ainda não sabe o que tem que fazer. É de alguém que já foi instruído. Preste atenção nisso. É de alguém que já foi instruído, que já sabia o que tinha que ser feito. Mas agia como louco, fazendo o quê? Não praticando aquilo que sabia que tinha que ser feito. As virgens, se tem alguém interessado que você dê certo, esse alguém é Deus. No entanto, porém, contudo, há uma pessoa que pode estragar tudo. Há uma pessoa que pode estragar tudo, mesmo Deus querendo que tudo dê certo na sua vida.
Se você quiser encontrar-se com essa pessoa, olhe-se no espelho. Porque muitas das vezes Deus está te dando tudo para que você dê certo. E você tem tomado decisões contrárias, errado, quebrando o princípio, não obedecendo fases e botando a culpa em Deus. Se tem alguém que quer que você dê certo, esse alguém é Deus. Então não estrague tudo. Porém agora não subsistirá o teu reino, já tem buscado o Senhor para si um homem. Já tem buscado o Senhor para si um homem. O que me chama a atenção é que Deus não espera Saul desocupar o trono para escolher alguém para colocar em seu lugar, para buscar alguém para colocar em seu lugar. Saul vai reinar, como eu disse, 40 anos, nós estamos no segundo ano do seu reinado. E neste momento aqui, no capítulo 13, Deus já dá a Samuel e fala para Saul: olha, eu já tenho buscado alguém para colocar no seu lugar. Isso significa que Saul ainda continuou, mesmo depois de Deus já ter buscado alguém e rejeitado Saul, 39 anos reinando. 39 anos reinando sem a aprovação de Deus, com a rejeição de Deus. Dá para você imaginar isso? 39 anos ele continuou reinando, sem a aprovação e sem Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. É possível que você esteja fazendo as coisas de Deus sem Deus. É possível que você toque muito bem, mas sem Deus. É possível que você administre um departamento muito bem, sem Deus. É possível que você seja um líder do louvor, líder dos homens, das irmãs, seja qual departamento for, fazendo as coisas de Deus, sem Deus. 39 anos. Estou falando de um mês, 2, 3, um ano, não. 39 anos ele ficou reinando sem a aprovação de Deus. É possível, Luiz? É possível, está aqui a prova disso. Já tenho buscado. Já tenho buscado o Senhor para si um homem segundo o teu coração. Preste atenção, porque nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. Bom, como você não fizeste aquilo que eu te mandei, então eu já te rejeitei. E eu já tenho buscado alguém para colocar no seu lugar. Só que, aqui ele diz que ele já tem buscado uma pessoa. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Davi é esse homem. Porém, nós só somos informados de quem é esse homem no capítulo 16. Quando Deus vem a Samuel e diz: Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite, vá até a casa de Jessé o belemita, porque dentre os teus filhos eu tenho provido de um rei. Nós só ficamos sabendo quem é esse homem no capítulo 16. E do capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos aproximadamente 22 a 24 anos. De 22 a 24 anos. Como que sabemos disso? Porque Davi também reinou 40 anos.
Assim como Saul, Davi também reinou 40 anos. Porém, Davi só foi subir ao trono com 30 anos de idade. Ele foi ungido no capítulo 16 com aproximadamente de 15 a 17 anos, não se dá para precisar, mas de aproximadamente de 15 a 17 anos. Saul reinou 40, Davi reinou 40, foi ungido com 15, mas só subiu ao trono com 30. Uma matemática, eu não sou muito bom de matemática, mas se nós diminuirmos aqui, fizermos uma conta rápida, no capítulo 13, do capítulo 13 ao 16, dá de 22 a 24 anos de diferença. De quando Deus falou com Samuel, que já havia buscado, já tenho buscado, eu já tenho buscado um homem segundo o meu coração para reinar no lugar de Saul. Fazendo uma conta rápida, no capítulo 13, no versículo 14, Davi ainda não havia nem nascido. Davi no capítulo 13 não havia nem nascido, e Deus já está falando através de Samuel que ele já tem buscado. Preste atenção, ele não está falando que ainda vai, no futuro, está no presente, ele está falando, eu já tenho. No entanto, Davi nem nascido não era ainda. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa, como que já tem se ele não nasceu? É porque nós vivemos, irmãos, num mundo, num tempo. Deus, ele está acima desse tempo. Ele está vivendo numa eternidade, onde ele caminha no antes, no depois, no agora, na mesma facilidade que nós estamos vivendo no presente. E Deus, ele não precisa desse tempo nosso, tempo kairos, né, para poder estar criando as coisas, estar fazendo. Ele ainda nas regiões celestiais, no céu, já tinha dado a provisão para a necessidade que o povo ia viver. Mesmo antes de Davi nascer, ele diz, eu já tenho buscado um homem para ficar no seu lugar, Saul. Deixa eu lhe dizer uma coisa, ninguém pega Deus de surpresa, querido. Ninguém consegue pegar ele de surpresa. Ninguém consegue. O texto já diz, Adão e Eva foram introduzidos no jardim, começaram a viver. Em dado momento eles comeram do fruto que não podia. Eva come, dá ao seu marido, come também, ambos que estão nus. E só muitos anos depois é que Jesus vai nascer, para trazer de volta essa comunhão que foi perdida lá no jardim. No entanto, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, vai dizer que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Dá para entender isso? O Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Adão e Eva nem sonhavam em nascer. E o Cordeiro já tinha sido morto. Por quê? Porque nada pega Deus de surpresa. Engana-se quem imagina que Adão e Eva, ao pecar, pegou ele de surpresa. Ele não pegou de surpresa. Jesus era o plano perfeito de Deus para a nossa redenção, para a nossa salvação. Ninguém consegue pegar ele de surpresa. Talvez você entrou aqui por essa porta e entrou talvez meio desesperado. Talvez esteja em alguma mudança de fase acontecendo na sua vida e você talvez não está entendendo isso. E talvez está imaginando que as coisas estão acontecendo, estão saindo do seu controle. E é normal sair do nosso controle. Não é normal e nunca vai sair do controle de Deus. Ele tem um controle de tudo sobre a tua vida. Nada e nem ninguém nenhuma situação pode pegar ele de surpresa. Antes de acontecer a necessidade aqui na terra, o céu já providencia provisão. Lembra de Elias, quando ele chega para Acabe, vai dizer, Acabe, segundo a minha palavra, não vai chover nessa terra mais, nem orvalho vai cair. Depois dessa palavra, Deus vira para ele, olha, vai até o ribeiro de Querite, se esconde lá, porque eu já tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Antes dele sair, de chegar ao ribeiro, Deus já tinha dado ordem aos corvos. Nenhuma necessidade vai pegar Deus de surpresa. Antes da necessidade surgir, Deus já tem provisão no céu preparado.
Talvez você não está entendendo, essa situação não vai te sucumbir, porque pode sair do meio do seu controle, mas não sai do controle de Deus. Antes dessa necessidade surgir e vir sobre a minha e a sua vida, o céu já tinha provisão preparada para nós. É que algumas coisas, irmãos, demoram a tomar forma no nosso mundo para nós vermos a olhos nus. Mas no mundo de Deus, as coisas já tomaram formas há muito tempo. Pois eu já tenho buscado, nem nasceu, mas ele já buscou. Um homem segundo o seu coração, e já lhe tenho ordenado o Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Nós precisamos dar um salto ao capítulo 16, porque agora o Senhor Deus fala com Samuel novamente. Samuel, até quando, Samuel? Terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Fases se encerram. Quem era Samuel? Representante de Deus na terra, boca de Deus na terra, era Samuel. Profeta, sacerdote. Eu disse a você que aproximadamente de 22 a 24 anos se passaram aqui. E Deus está mais uma vez indo a Samuel e falando: Samuel, é o seguinte, Samuel, até quando você vai ficar com dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente passa pelo texto, não presta atenção a detalhes. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Porque Samuel foi aquele que ungiu o primeiro rei de Israel. Além de ungir o primeiro, ele se apegou, ele tinha uma amizade, ele tinha sentimento. Se Samuel pudesse, durante esses 20 e tantos anos, ele teria dado um jeito de burlar para que permanecesse Saul reinando. Ele tinha um apego, ele tinha uma amizade, ele tinha talvez uma gratidão por Saul. 20 e tantos anos se passam e Deus mais uma vez vem a Samuel, vai dizer: Samuel, até quando você vai ficar apegado a sentimentos, a dó, com aquilo que eu um dia já dei um ponto final e já rejeitei? Até quando você vai ficar apegado com sentimentos, Samuel, daquilo que eu um dia já dei ponto final? Samuel, enquanto, essa frase é conhecida nossa, enquanto o velho não sai, Samuel, o novo de Deus não chega, não entra. Enquanto, Samuel, você ficar apegado a algumas coisas, a algum sentimento, dó fala de sentimento, dó fala de sentimento, está apegado, até quando? Isso é muito interessante, irmãos, é Deus que está falando com o próprio profeta Samuel, dizendo: até quando? Eu já não disse há tanto tempos atrás a você que eu já tenho escolhido alguém? Até quando você vai ficar com dó, trazendo contigo alguns sentimentos, algumas coisas não consigo, te impedindo de viver o novo que eu tenho preparado para o meu povo? Até quando você vai ficar nessa fase, sendo que eu já tenho uma fase nova vindo por aí? Até quando você vai apegar da sentimento? Não, mas eu não posso, por quê? Porque eu tenho um sentimento. Eu não posso deixar essa fase embora, por quê? Porque eu estou apegado, tenho um sentimento, tenho dó. Eu não posso deixar essa fase ir, por quê? Porque essa fase me traz boas recordações. Eu não posso deixar essa fase ir, por quê? Porque essa fase me fala do meu passado, de um momento bom que eu vivi. Até quando? Até quando? Quando não tiver mais tempo? Como as virgens loucas? Até quando? Vamos ficar batendo na mesma tecla? Até quando vamos ficar apegados? Não, mas bom era, né? Quando era lá no tempo de 1500 andar para trás.
Não, mas bom, aí tem pessoas que ficam apegadas às fases lá de trás. Estão com dó, não quer liberar aquela fase para ir, para que o velho possa ir. Vai em paz essa fase. Por quê? Porque uma nova fase Deus tem preparado para este povo. Irmãos, às vezes nós estamos vivendo como cristãos, esperando um novo, sendo que estamos cheios de coisa velha, cheio de cacareco dentro de nós, apegado ao sentimento. Não, mas eu não posso, porque tem um valor sentimental isso aqui, né? Eu já me apeguei a isso aqui, é como um bichinho de Jacó, eu estou apegado a ele, eu não consigo deixar. Não, mas deixa aí, porque Deus já disse que ele não tem mais nada com essa fase, ele tem uma fase nova para ser derramada sobre o meu povo. Irmãos, às vezes nós estamos apegados a coisas que Deus já determinou um ponto final para aquela fase. A fase de Saul reinando, Deus já deu um ponto final. Ou então o que ele está fazendo lá? Não sei. Mas o responsável por fazer essa chave virar era Samuel. O responsável por fazer essa mudança, essa transição, era Samuel. Não tinha outro jeito? Não. Por quê? Porque a Samuel foi dado algumas diretrizes, alguns direitos, deveres que ele deveria fazer. Quem tinha que ungir o novo rei era quem? Era Saul? Deus tinha que levantar, suscitar um outro profeta, tendo que já tem um homem de Deus aqui? Era ele o responsável. E Deus confiou a mim, confiou a você responsabilidades também. Que se nós não exercermos com maturidade, não como louco, como nécios, vamos botar tudo a perder. Porque eu sei que o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus tem para essa igreja é coisa grande, é coisa nova, é coisa boa, é coisa que ainda nós não provamos, é o novo de Deus. Mas ele só vem se nós deixarmos essas velharias por aí, passar por uma nova fase. Qual é o problema de Samuel? Que ele está tentando carregar para o futuro que Deus tem de coisas novas, um monte de cacareco velho, um monte de sentimento velho, um monte de amargura, um monte de coisa, irmão que não falam com o outro, e vamos tocando a vida, e levando como se estava tudo certo, irmão liderando sem dar testemunho, e vamos tocando, está tudo certo, irmão com 1000 anos de igreja que não sabe o que é dízimo e oferta, e vamos levando, está tudo certo, está na bênção, tapinha nas costas, está na bênção, e vamos levando, está tudo certo, irmão tendo relação sexual no meio do namoro, todo mundo sabe, precisa pesquisar não, pode procurar por aí, coisas antigas, isso é antigo no meio da igreja, irmão, isso é muito velho no meio da igreja, e nós estamos querendo viver o novo, trazendo esse monte de cacareco velho para o nosso futuro. Você acha que é isso que Deus tem para mim e para você? Você acha mesmo que você vai viver o novo, cheio desse cacareco velho dentro de você? Fazendo um monte de concessãozinha, abrindo concessões e concessões, enquanto que Deus diz é assim, assim, assim. Aí vamos viver o novo de Deus. Que novo? Se não deixarmos essas velharias de lado, meu irmão, e viver, e se deixar se transformado pela palavra de Deus, aonde você tem firmado a sua casa, a estrutura da sua casa, da sua vida, da sua família, Deus tem coisas grandes para nós, aleluia, glória a Deus, e eu creio nisso, mas o responsável por fazer virar essa chave não é Ele, é eu e é você. O responsável por virar essa fase da transição sou eu e você. Deus confiou a mim e a você responsabilidades, homem, mulher de Deus. Que não adianta nós passarmos por caminhos, tentar, como a água faz diante das adversidades, não, eu vou cortar a volta. Surgiu um problema aqui, eu vou cortar a volta desse problema e vou seguir minha viagem. Isso não se aplica aqui dentro do reino de Deus. Problemas são para ser resolvidos. Problemas são para ser resolvidos. Não fuja dos seus problemas. Não fuja dessa fase que você está vivendo. Viva a sua fase, mas quando chegar a hora de mudar de fase, vira a chave. Deixa as coisas velhas de lá, não fica apegado com sentimento, com dó. Porque o que Deus tem de novo, o que você tem hoje, não pode ser levado para o seu futuro que Deus tem para você. Até quando, Samuel, terás dó? Vai ficar apegado a sentimento aí?
Até quando? O que Samuel está sentindo não está impedindo Deus de rejeitar Saul. Sabe esse sentimento que você tem? Esse negócio de não querer deixar ir? Não está impedindo de Deus rejeitar Saul. O apego de Samuel a sentimentos com Saul está impedindo dele viver o novo, e não está impedindo de Deus rejeitar Saul. Porque talvez ele estaria assim: Deus não tem um jeitinho, Deus não tem uma forma, o Senhor não perdoa ele não, será que o Senhor não tem como perdoar, será que não tem jeito? É Deus, até quando vamos permanecer assim, com dó? Samuel não está se movendo para uma nova fase, porque ele está tentando levar para o futuro coisas que Deus disse que tem que ficar no passado. Tem gente que está agarrada à velha fase, sabe por quê? Porque a velha fase foi uma bênção. Tem muitos que não conseguem se libertar da fase, sabe por quê? Porque a fase foi boa. E vamos ser sinceros, nós como seres humanos, tudo que é bom a gente quer de novo. A gente quer ficar vivendo de novo, porque afinal de contas aquilo foi bom. Mas só que Deus disse que Ele tem algo novo. Eu já tenho buscado para mim alguém para ficar no seu lugar, algo novo. No entanto, nós não queremos deixar, por quê? Porque foi algo bom, e tudo que é bom a gente quer repetir. Foi uma bênção, irmãos, mas ficou para trás. Deus tem algo novo. Vira essa fase aí. Fases se encerram, mesmo que os seus sentimentos continuem por ela, elas serão encerradas. Fases se encerram, mesmo que o seu apego e o seu sentimento continue por ela. Fases se encerram, mesmo que o seu apego e o seu sentimento continue por ela. Na vida de Saul, se encerrou, há mais de 20 e tantos anos atrás, mas ele ainda continuou reinando 39 anos. Fases se encerram, mesmo que você permaneça se apegado a ela. Se coloque de pé, eu quero orar pela tua vida. A pergunta que fica para mim e para você: você tem se movido por aquilo que você sente ou por aquilo que Deus falou? Você tem caminhado por aquilo que você sente ou por aquilo que Deus falou? A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Fique com aquilo que Deus falou para você. Eu sei que nós somos tentados, e eu então nem se fala. Sou tentado quase que semanalmente a tomar decisões conforme aquilo que eu acho, conforme o meu sentimento. E você não imagina como eu sou sentimental. Às vezes não transparece, mas eu sou muito sentimental. E eu sou muito movido, às vezes querendo me mover por sentimentos. Que se eu não pedir a Deus direção, o entendimento da sua palavra, eu também ajo como um tolo, como um necio, como um louco. E depois tem que sair por aí pedindo a Deus misericórdia para botar as coisas em ordem daquilo que eu fiz desandar. Você tem tomado decisões conforme os seus sentimentos ou aquilo que Deus falou?
Não, mas eu sou diferente. Não é não, nós somos todos iguais. Samuel era um homem que ouvia Deus, tinha intimidade com Deus, no entanto deixou-se apegar para ponto de Deus dizer: até quando, Samuel, você vai ficar nessa aí? Até quando você vai ficar apegado a essa fase, uma vez que eu já disse para você que essa fase se encerrou? Fases se encerram, porque é assim que a vida é, e é assim que ela vai ser. Que você entenda isso, e que você comece a colocar em prática aquilo que um dia nos foi ensinado e passado nas escrituras sagradas, porque é isso, querido, que vai nos levar para o céu. O tempo do oba-oba acabou. Conversava essa semana com o irmão, o tempo do oba-oba está passando. As igrejas do reteté, do roda-roda, não se vê mais nem isso por aí. Por quê? Porque o tempo agora é de viver uma palavra, viver com integridade, com retidão a palavra. Se quisermos um dia passar de fase, que fase é essa? A fase em que tudo aqui vai se acabar, e nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, como foi ministrado e cantado aqui. Essa é uma outra fase que nós vamos viver, independente de você também ficar apegado às coisas desse mundo. Se quiser, vai ficar por aí apegado às coisas desse mundo. E quer um conselho? Tudo que eu tenho você pode pegar. Quando Ele tocar a trombeta, eu sei que eu vou me encontrar contigo, com Ele nos ares. Eu quero, eu anseio, eu luto, eu persisto todos os dias para chegar esse dia, esse momento na minha vida. Por quê? Porque eu entendo que, segundo a palavra, essa é uma outra fase, que queira você ou eu ou não, respeite ou não, acredite ou não, ouça ou não, ela vai acontecer. E eu quero estar me encontrando com Ele nos ares nesse dia. Mas para isso eu preciso respeitar. Por quê? Porque se eu ficar apegado como aquelas 5 loucas tomando decisões loucas de tolo, de não praticar aquilo que um dia me foi ensinado, me foi passado, 1, 2, sei lá quantas vezes. Às vezes o pastor vem aqui pregar, os irmãos, mas essa daí eu já conhecia, então por que não faz aquilo que conhece? Se já sabia como tem que ser feito, por que ele está pregando de novo? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te damos graças, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Eu sei que a mensagem, Deus, é um pouco indigesta. Eu sei, Senhor, mas foi aquilo que o Senhor colocou e propôs no meu coração para esta noite. Talvez alguns estão dizendo, não tem nada a ver com o momento de comunhão em Santa Ceia. Eu não estou nem aí, eu sei que Deus, eu ouço a direção dEle. Eu sei que foi que Ele falou comigo e tem falado comigo. E sei que tem falado com você esta noite também. O que eu e você precisamos fazer depois de ouvi-la é que vai dar a direção correta ou não para a nossa trajetória da nossa vida. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Tu é o incumbente de convencer o homem do pecado, do mal e da justiça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a Ti que eu clamo a contribuir conosco nesse dia, a fazer o que lhe apraz nesta noite aos nossos corações, e não deixar que saímos daqui da mesma maneira que adentramos estas portas, e que possamos sair daqui, Senhor, ainda muito melhores, muito mais transformados, moldados, com o nosso coração, a nossa mente, o nosso intelecto, pronto, Senhor, a praticar o Evangelho do Senhor, custe o que custar. Ajuda-nos, Senhor, a deixar o velho homem de lado. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus, quantos de nós ainda não sepultou o velho homem? Continua todos os dias ressuscitando ele, tirando esse monte de cacareco podre, nojento daí, todo já comido de bicho, ressuscitando isso e colocando de volta. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, crente que não fala um com o outro, crente que só vive murmurando, reclamando, crente que nem sei o que faz aqui dentro da igreja. Espírito Santo de Deus, tem misericórdia da nossa vida, da minha vida, Senhor. O Senhor nunca contou com muito, pelo contrário, muitas das vezes, ou já era pouco, o Senhor ainda diminuiu o que tinha. Mas suscita, Senhor, na Tua igreja um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro do Senhor.
Suscita um povo que está disposto a viver, a deixar as coisas velhas para trás e viver uma nova fase, a viver o que verdadeiramente o Senhor tem para nós, um vinho novo, um algo novo, uma vida nova, uma transformação de vida todos os dias, se deixando ser moldado pelo Santo Espírito, pela palavra. Oh Jesus, às vezes nos sentimos só, Pai, nessa peleja. Às vezes nos sentimos só nessa peleja. Espírito Santo, levanta homens, mulheres, ombro a ombro, a estar lutando conosco, a estar erguendo as mãos. Oh Espírito Santo de Deus, sua igreja carece, ó Pai, de homens, mulheres valentes, corajosos. Ser conosco, ó Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Pastor Alessandro.